Boa noite a todos que estão aqui presentes. Então, assim, eu vim aqui para falar um pouquinho de algumas experiências que eu já tive no mercado em relação a algumas campanhas sociais. Então, assim, hoje o foco vai ser eu falar do meu trabalho, mas que é mais voltado para esse lado social, tá? Então, assim, a Bolero Comunicação é uma agência que existe aí há 15 anos no mercado, quase, e eu já estou há uns 30. Então, assim, tive passagem por outras agências também, estive à frente da criação de outras agências. Antigamente era a Mota Comunicação e antes da Mota Comunicação a Contexto. Então, ao longo desses 30 anos, assim, a gente já se envolveu diversas vezes com campanhas sociais, assim, sempre buscando ver de alguma forma de que forma a gente pode colaborar, contribuir com a sociedade através de campanhas que nós desenvolvemos. Então, assim, nós falamos diariamente com milhões de pessoas quando estamos nos comunicando, quando estamos fazendo a campanha de algum cliente. Então, assim, por que não, nesse momento que a gente está tendo ali aquele lugar de fala, a gente fazer com que a nossa fala seja algo positivo, algo que possa impactar de alguma forma a vida de um terceiro, ou que possa melhorar de alguma forma a sociedade, tornando ela mais justa, no caso das mulheres, por exemplo, empoderando as mulheres, ou quando se trata de racismo também, trazendo uma mensagem, mostrando exatamente o que nós pensamos, ou a respeito de assédio, ou a respeito de homofobia. Então, assim, a gente sempre procura abordar todos esses temas nas entrelinhas da comunicação das marcas que a gente vem construindo hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia a gente atende ao governo do Estado, atende à prefeitura, atende... quem é mais, Lavô? Deu um branco aqui. Marquise, Apvida... e vários outros, Shopping Iguatemi, e vários outros clientes que... Banco do Nordeste, que está ali aparecendo agora, que eu acabei de ver ali um comercial e me lembrei. Então, assim, e a gente busca, nessa comunicação de todos esses clientes, fazer com que as palavras que a gente pronuncia, ou do que as atitudes que a gente toma, ou do que o formato que a gente está escolhendo para posicionar a marca, possa impactar de forma positiva a vida de um terceiro, tá? Então, assim, seja através de uma cesta básica, que é uma coisa mais objetiva, mais direta, né? Ali é um socorro imediato, ou através mesmo de uma orientação que a pessoa possa, mesmo que a gente repita 200 vezes, vai chegar uma hora que algumas pessoas repetindo, quanto mais gente repetindo, acaba que todos terminam pronunciando. Então, assim, é o que a gente busca fazer. Então, eu trouxe aqui alguns vídeos de alguns cases que a gente já fez, que são ações que tiveram começo, início, meio e fim, com o resultado, para mostrar a vocês, e em seguida eu vou também mostrar um outro, que é o quem está em andamento agora. Mas aí como é que a gente faz aí para botar o primeiro aí? Vai lá? Esse é o último. Esse é o único que não é para ir, pode ser qualquer outro. Voltou ele de novo. Câncer prejudica a saúde, mas nunca o amor, carinho, esperança, alegria. Nós damos todo o respaldo para que essa criança ela tenha essas condições de superar esse momento de tratamento. Para garantir apoio material e emocional a essas crianças, nós tivemos uma ideia. Criar uma loja que, em vez de produtos, vende sentimentos, simbolicamente armazenados em latas vazias. Shopping Iguatemi apresenta a Loja do Bem. Eu quero dizer que existe uma loja em Fortaleza que chama a Loja do Bem, que está vendendo latas com sentimentos dentro. Mas essa fatia... Fala, galera, aqui, ó. A galera do lar, além do O resultado superou todas as expectativas.
Mais de R$ 1 milhão em mídia espontânea. 21 milhões de pessoas impactadas. As latinhas foram realmente mágicas. Foram assim algo que mexeu com todo mundo. 64.468 latas foram vendidas. E foi arrecadado mais de R$ 500 milhão. A campanha foi tão bem-vinda que nós estamos pensando em fazer mais outro andar e ampliar realmente os dormitórios das crianças. E ela só está viva pela casa de apoio. Apresentou tudo aqui. Lá é onde você está. É a frase da casa. Então, assim, a gente vê aí que existe uma construção sólida de uma marca positiva que está ajudando as pessoas, que está, de alguma forma, colaborando. Então, assim, o shopping ganhou muito com isso, em visibilidade, mais de R$ 1 milhão de mídia espontânea nessa ação aí. E o Lar Amigos de Jesus ganhou também lá, que construiu um segundo andar todinho de dormitório para as crianças. E eu ganhei também, porque eu ganhei bem uns 20 prêmios com essa peça. Então, assim, para que melhor do que isso, né? Eu ainda ganhei um abraço de um monte de meninozinho, de um monte de criança, assim. Então, aquilo ali é o maior salário que eu poderia esperar, né? Aí, dando continuidade, tem outro que... Bota aí para poder eu ver qual é. Sei qual é a ordem que está aí. Está sem som. O início foi um choque para mim. Cheguei a me deitar no chão, rolar no chão. Pegou o cabo da frigideira e puxou para cima dela. De repente pegou fogo. Quando eu botei o álcool, o fogo surgiu do nada e explodiu na minha mão. Peguei aquela escofofa. Então eu me vi devastada, destruída, por ver uma parte da minha beleza ir embora. Às vezes ele pergunta o que foi isso, aí é difícil dizer. O pessoal vê, discrimina, né? Discrimina muito. Você conseguir encarar isso é muito difícil. Ter força, né? Continuar. Já que eu tô aqui, continuar. With this project, I really hope that they feel something amazing. Just a complete transformation, you know, completely stepping out from their skin. I got to know a little bit about each person, and then I just started imagining what I could create. Acabou não, ainda falta o fim da história, né? Seis não, está faltando bem uns 30. Não, mais de 30, bem 1 minuto. Mas, se deu ruim, eu posso contar aqui como é o final. Então, pronto. Então, assim, enquanto ele está achando ali, eu vou explicar um pouquinho o que é qual foi o resultado. Isso aí foi uma ação que foi feita, na verdade, para atender a uma instituição e para atender a 6 pessoas. Então, assim, eram 6 pessoas que tinham mais de 60% do corpo queimado, entre eles 2 crianças. Então, assim, todos eles com problemas absurdos de autoestima. A criança não conseguia, a menina não conseguia se olhar no espelho há 3 meses, que toda vida que ela olhava, ela começava a chorar e dizer que estava vendo um monstro. Isso uma criança de 3, 4 anos de idade. Então, assim, imagina o tamanho da dor que cada uma dessas pessoas carregavam, né? Então, assim, a gente buscou, mais uma vez, fazer algo que pudesse mexer com a autoestima deles, que pudesse também gerar algum recurso financeiro para a pesquisa de pessoas que trabalham com pele de peixe, que é do ICC, o Instituto de Apoio ao Queimado. Então, assim,
o que foi que a gente fez? A gente fez uma exposição, com um ensaio fotográfico, pintou essas pessoas de acordo com o que a gente conversou com cada uma delas e viu como era a história. Então, foi feita uma pintura que respondia, de alguma forma, aquele sofrimento que aquela pessoa vinha trazendo. E elas ficaram a coisa mais linda do mundo, todas muito coloridas, muito pintadas. Então, assim, viraram quase um quadro. Então, a gente pegou o corpo delas e transformou numa tela de um quadro. E fez um ensaio fotográfico e um livro de arte, e uma exposição dentro do shopping. Então, assim, eu acho que a noite que eles estavam lá assinando os livros, talvez tenha sido a noite mais feliz da vida deles. Então, assim, pela expressão que eu via das pessoas, então, quando eles se viram pintados também, então, foi algo, assim, sensacional. Assim, e, mais uma vez, tinha um shopping center, que era o Iguatemi, também, nessa ação, que estava fazendo isso daí, e é uma coisa que, com certeza, também agregou valor à marca do shopping. O livro foi disponibilizado para venda, também arrecadou algum recurso para poder ajudar o Instituto de Apoio ao Queimado, e as pessoas saíram prestigiadas. E eu ganhei prêmio de novo, graças a Deus. Rapaz, eu acho que foi 2018, por aí. Foi uns 2018 essa daí. A primeira foi em 2015, aquela Loja do Bem, mas eu tinha feito outras antes. Então vai. Cada vídeo desse tem 2 minutos só. Pra cima dela. De repente pegou fogo. Quando eu botei o álcool, o fogo surgiu do nada e explodiu na minha mão. Liguei aquela escofosca. Então eu me vi devastada, destruída, por ver uma parte da minha beleza ir embora. Às vezes ele pergunta o que foi isso, aí é difícil dizer. O pessoal vê, discrimina, né? Discrimina muito. Você conseguir encarar isso é muito difícil. Ter força, né? Continuar. Já que eu tô aqui, continuar. With this project, I really hope that they feel something amazing. Just a complete transformation, you know, completely stepping out from their skin. And I got to know a little bit about each person, and then I just started imagining what I could create and make them to express the answers they gave me and how they were feeling and what I got from each one of them. They're just going to look at themselves as a work of art. Só tem desse modelo, senão não sensibiliza não, cara. Tem que ser com força, senão não dá não. Então, assim, aí essas pessoas, assim, tiveram um dia bem especial, né? Nesse dia aí que eles tiveram a reação de tudo que aconteceu. Então, assim, e o terceiro foi, mais uma vez, para ajudar o Lá Amigos de Jesus. Nesse daí a gente conseguiu botar as pessoas para dar uma volta ao mundo correndo em cima de esteiras, né? Que aconteceu dentro de um shopping center, então foi essa próxima aí. Acaba de sair do trabalho. Sem pensar 2 vezes, ele vai em sua direção. Sua mão esquerda agarra o pescoço da jovem com veemência, enquanto seu corpo se debruça sobre ela. Enfim,
o beijo. Uma imagem icônica que ficaria marcada no mundo inteiro como símbolo do romantismo. Deleta do desafio, ou aquele último, aí mostra só o da Academia da Vida. Estavam os dois juntos. A parte de dois ao mesmo tempo também não. Está levando pessoas a fazerem exercícios físicos e praticar o bem. E que cada quilômetro percorrido se transforma em doações para crianças com câncer. Tem grupos de amigos, maratonista que correu mais de 160 quilômetros. Manter as crianças bem alimentadas é como parte do tratamento. Já imaginou correr de graça em uma academia? Dá para cuidar da saúde e ajudar outras pessoas. Fazendo uma coisa que você gosta, esse tempo ajudando suas lindas. Corre, ajuda a gente! E agora tem a outra que eu vou falar aqui, procurando ser objetivo, que ainda tem mais dois para falar, e o Zezé está doido para levar o filho dele para passear ali, que eu estou sabendo. Aí, assim, é uma ação que está em andamento nesse exato momento, tá? Que é a Bem Bom, que se trata de uma loja que vende produtos de 5 fornecedores, que é a Belucci, Empório do Brownie, Sucre, Cookie Mania e Sodier. Cada um deles eu pedi para que cada um deles produzisse algum produto que eles tivessem a condição de fazer em larga escala e de graça, gratuitamente. Então, cada um deles desenvolveu, eles me passaram uma lista de insumos que davam as 3 páginas, eu saí ligando para meio mundo de gente para pedir farinha de trigo, ovo, leite moça, açúcar e tudo que vocês imaginaram. Era tudo assim, me dá aí 750 quilos de manteiga, aí chegava para o outro e pedia 30 mil ovos, aí, assim, e o bom era para ir buscar as coisas, né? Imagina aí, transportar 30 mil ovos, aí agora a gente tem que dar um jeito de arrumar um caminhão para poder ir. Isso durou 5 meses, meus amigos, de trabalho. E agora a loja está aberta, ela está lá no Shopping Iguatemi, e bem ali, ó, tem aquela moça simpática, a Bia, ela é nossa vendedora lá, ajuda muito, e eu trouxe hoje 300 biscoitos para dar um jeito de vender aqui para vocês. Então, assim, não é possível que vocês não se sensibilizem depois de passar essa ruma de filme aí e comprem ao menos uns 50 cada um, porque pelas contas que eu estou fazendo, o tema está tão difícil, vocês estão vendo que eu estava falando aqui com o Valdemar, né? Está tão difícil o tema, a relevância do nosso tema, a gente falando aqui, olha aí, o povo está todo bebendo cerveja em algum lugar que não está aqui com a gente. Mesmo tendo cerveja, eles não vieram. Não é? Então, assim, é para vocês verem como está difícil de vender biscoito. Então, assim, tem biscoito, é só coisa boa, é só coisa que a gente compra em todo lugar, quando a gente vai lá na Belucci, compra um sorvete, lá é 12, aqui é 10, é mais barato. Aqui não, né? Lá no Iguatemi, porque aqui eu não trouxe sorvete, mas eu trouxe alguns biscoitos aí para depois a gente comprar. E tem um filme que também é da Bem Bom, que eu queria passar aqui para vocês agora, que ele foi feito no... A gente começou isso aí, a pandemia ainda estava bem mais forte do que o que está agora, né? Uma cena como essa era impossível de acontecer. Eu estava até imaginando, eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente vai inaugurar essa loja? Vamos simplesmente abrir e começar a funcionar? Será que o shopping vai estar aberto na época? Não vai?
Então, assim, foram para aumentar um pouquinho mais ainda o desafio, né? Mas já fazem lá 5 meses, a loja vai ficar aberta até o Natal, até o dia 25, tá certo? E eu tenho 70 mil produtos para vender, então vamos lá ajudar aí o povo que tem empresa, esse pessoal aí lá da Dom Cabral, não sei, sabe? Chegar assim, comprar logo arruma de uma vez, né? Mandar para os clientes. E aí tem cliente. Esse tem cliente, viu? Fundação Dom Cabral é... Aí depois a gente pega a comida e dá para o Zezé distribuir pela CUFA. Pronto, aí ó, tá show. Tá bom, pessoal? Então bota o último filme aí e vamos deixar o resto do povo falar aí. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não As pessoas desse filme... As pessoas desse filme que aparecem nele, todas elas sobrevivem com menos de R$ 85 por mês. Foi mal, pessoal. Não era para ter começado chorando, não. Era o objetivo era outro, mas a gente precisa continuar a nossa programação. André trouxe vários vídeos e histórias relacionadas diretamente com como comunicar essa realidade, mas a gente está aqui também para aprender como educar sobre esse tema. E a gente trouxe um especialista no tema educação, ele que conhece de educação em várias esferas e pode trazer para a gente um conteúdo muito rico e sem alongar muito a nossa conversa. Queria que a gente recebesse com o maior carinho do mundo Valdemar Barros. Vem para cá, meu irmão. Rapaz, depois dessa apresentação do André, eu vou ficar do lado dele aqui. Entendeu? E ainda mais, vai ser o nosso parceiro para atingirmos 1 milhão de pequenos empreendedores, claro que no Brasil, onde parte disso no Ceará. Porque é absolutamente fantástico o seu trabalho, muito significativo, apresenta de uma forma muito real e com muita maestria, usa a sua competência da sua organização para ajudar a quem precisa e de uma forma muito significativa. Então, é muito emocionante mesmo. Como diz o Vlácio, é de chorar, né? Belíssimo o trabalho. Estou bastante emocionado. Estou até com dificuldade de falar, inclusive, né? Mas, para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui, podermos conversar um pouco sobre o movimento para frente. E eu gostaria de começar falando que a Fundação Dom Cabral
é uma escola de negócio que atua há 45 anos, é mineira, e desde o seu início atua também com ações sociais. A Barros Soluções em Gestão, que representa a Fundação Dom Cabral para os estados Ceará e Rio Grande do Norte, atua há 19 anos, desde o seu início também com ações sociais. Dentre vários parceiros e organizações sociais, a gente atua muito com a Associação Peter Pan, com Edisca e várias outras iniciativas. E quando a gente olha para os dias de hoje, na atuação da Fundação Dom Cabral e Barros Soluções, procurando desenvolver pessoas e organizações para que possam crescer, gerar maturidade, longevidade das relações e contribuir com geração de empregos, soluções diferenciadas, a gente também se lembra que a Fundação é considerada, classificada como a 9ª escola de negócios, melhor escola de negócios do mundo, a única da América Latina e, portanto, a primeira da América Latina. E lá atrás a discussão foi, não é de ser uma das melhores escolas de negócio do mundo, e sim para o mundo. É por isso que estas ações estão sempre presentes na sua história. Citando breves exemplos antes de entrar no para frente, nós podemos lembrar aqui, em Fortaleza, a realização de turmas de um programa social chamado Raízes, com jovens do ensino médio, adolescentes, quando eles vivenciam num programa intenso, 2/3 são jovens em escola pública e que estão em moram em situações de fragilidade. 1/3 são jovens aprendizes de empresas parceiras nossas, e que entendemos que esta convivência heterogênea é muito importante nesta vivência que eles passam, onde aprendem filosofia, aprendem educação financeira, aprendem empreendedorismo, aprendem inovação, com vivências o tempo todo e sendo acompanhados por psicólogos. Então, eles se transformam, é um trabalho lindíssimo que é feito. Um outro exemplo, nós temos um programa há 30 anos chamado PAEX, Parceiros para a Excelência, com empresas de médio porte. Esse programa foi simplificado, nós já atuamos há vários anos num programa chamado POS, que é parceria com organizações sociais para trabalhar o desenvolvimento da gestão das organizações sociais que atuam diretamente com esse público. Um terceiro exemplo, que estamos, inclusive, envolvidos desde 2017, que é o FDC Empreenda. Nós entendemos que, em função de a Fundação Dom Cabral ter uma história inicial, trabalhando com grandes organizações, mais à frente com médias organizações e mais à frente com pequenas organizações, precisava usar essa sua capacidade, competência, como você exemplificou no seu caso, de mobilização, de parceria, de desenvolver para a gestão, para a governança, de lidar com o aumento da complexidade e emprestar esta experiência mais diretamente para um público que sequer tem acesso, que está na base da pirâmide. E é aí onde nasce o para frente, porque o FDC Empreenda teve uma experiência inicial de alguns anos, que veio, inclusive, de um apoio da Fundação Dom Cabral, onde atuou no Brasil com o Goldman Sachs, com um programa chamado 10 mil mulheres. Ela capacitou 800 no Brasil, foram 10 mil no mundo, e mediu durante 18 meses estas mulheres que foram capacitadas, geraram 1,2 empregos e aumentaram, em média, 163% do seu faturamento em 18 meses. Tá? Então, esse nascedouro é que nos ajudou a entender melhor, e a aceleração disso veio com o Covid. A pandemia chega, externaliza essa fragilidade, e essa fragilidade nos levou a medir, entender a dimensão, e ao entender, em 9 de abril do ano passado, nós lançamos o Movimento para Frente, fizemos uma experiência com um número de municípios, 8 municípios, como a gente vai mostrar aqui. Então, o próximo quadro aí nos revela essa identificação mais clara da necessidade de atuar
com educação, empreendedorismo e gestão como instrumentos de desenvolvimento socioeconômico, redução de desigualdade. Por favor. Ou alguém me entrega, e é até melhor. Opa, ele já foi. Esse botãozinho aqui deve ser para... Pronto, agora vai. Então, aqui vocês podem observar, tem muitas informações, mas eu vou resumir aqui em duas, né? Nós temos em torno de 34 milhões, quase 35 milhões de trabalhadores informais no país, e temos em torno de 11 milhões de microempreendedores formais individuais, MEI, mas que, na prática, muitas vezes até nem se reconhecem como formais. Tem até dificuldade de se reconhecerem como empreendedores. Então, a gente está somando aí em torno de 60 milhões. Quando a gente olha para o Ceará, a gente tem dos um pouco mais de 9 milhões de cearenses, em torno de 7 milhões 340 mil que estão nesse público, que é chamado PIA, né? População em idade... que é geradora de renda, né? Então, idade avançada, que eles chamam. Aí corresponde a 7 milhões 340. A partir de 14 anos de idade até 65 é que são aí classificados pelo IBGE. Destes, quem são os informais? 2 milhões 370 mil. Nós estamos falando aí de 32% como sendo um público alvo para se trabalhar fortemente o seu desenvolvimento e seu crescimento, porque tem muita dificuldade de sobreviver no seu dia a dia. É um número muito grande, é um número muito expressivo. Em função dessas experiências que a gente tem tido com vários programas, a gente também foi mais fundo de identificar as principais dores. Aqui a gente vê um diagnóstico dos principais dores, citando alguns exemplos. Esse público era antes considerado invisível, e nenhum deles é invisível. O Covid externalizou, inclusive, o número, com 40 milhões de pessoas no Brasil sendo assistidas lá pelos R$400 mês. Tá? Esse número de pessoas se sente muito só. Ele o tempo inteiro está atrás de, feito maluco, resolver o problema da sobrevivência dele hoje. Ele não quer... nem pensa em crescimento, quer nem saber de crescimento. Esse público, ele sequer tem qualquer formação de ferramentas de gestão, qualquer formação básica. E a gente viu que esse público também tem uma dificuldade muito grande de crescer por um aspecto que o Banco Mundial, alguns anos atrás, nos demonstrou num estudo muito interessante. Não adianta apenas a gente apresentar o como fazer tecnicamente. Se não mexer com o lado atitudinal, ele não se apropria. E ele não muda, inclusive, o seu mindset, a sua mentalidade, para uma mentalidade de crescimento. E esse público está muito atento a resolver o problema de cada dia. Se a gente não estiver com eles para resolver o seu problema de hoje, ele não vai querer saber sobre o seu futuro, dentre outros pontos aí destacados. A experiência, o ano passado, em função da pandemia, 2 ações de grande porte foram adotadas. A primeira delas foi o Movimento para Frente, que extrapola a Fundação Dom Cabral. Então, em parceria com algumas organizações sociais, nós atuamos em 8 municípios, 7 estados, 27 municípios, lidando aí com 602 empreendedores populares, e para isso acontecer, alunos da nossa pós-graduação, do Executive MBA e voluntários, passaram por uma capacitação como decoladores, porque a gente precisa ter linguagem para lidar com esse público. E aí essa experiência foi muito bem sucedida durante o ano passado, e a segunda medida foi a criação do Centro Social da Fundação Dom Cabral, tá? Onde reúne todos esses programas sociais e passa a fazer uma gestão mais integrada. A partir daí,
Este ano, a partir da experiência FDC Empreenda, emprestando para o Pra Frente, esse ano 2 outras medidas estão sendo adotadas fundamentais para o futuro. A primeira delas é o desenvolvimento de uma plataforma, que está sendo chamada de Pra Frente Play, e a segunda delas é um plano de nacionalização. É por isso que nós estamos aqui no Ceará falando sobre isso. No nosso caso, da Barra Soluções, nós exercemos 2 papéis nesse projeto. Como participantes do desenvolvimento do projeto lá atrás até hoje, como parte da equipe desenvolvedora, sob a coordenação da Ana Carolina Almeida, e na função de associados, atuando no estado do Ceará e no estado do Rio Grande do Norte. E agora, digamos, é o primeiro estado em que a gente começa esse movimento de nacionalização, onde o Pra Frente Play tem essas características, né? Primeiro ele é criado pela fundação, sabe do tamanho do desafio, foca em tratar o lado comportamental dentro do programa, leva em consideração as especificidades regionais e vocações econômicas locais. Então, imagine o André como decolador, com certeza alguém que vá lá, na sua sobrevivência, lidar com questões que têm a ver com crescer na comunicação, ele será um grande mestre para isso. Esse casamento é muito importante para promover um crescimento mais rápido dele. O segundo é o que a gente chama, então, toda a parte conteudista, a Fundação Dom Cabral já exercitou, já acompanhou um número, não só durante o Covid, mas antes com o FDC Empreende, e tem sido muito bem sucedido nessa ação. Tá? Mas isso é possível aumentar os conteúdos com competências de segmentos da sociedade que queiram emprestar para ajudar esses pequenos. Segundo é o entretreinamento. Entendemos que esta plataforma, que é 100% digital, acessível no WhatsApp, de um celular de baixa capacidade, ele tem que ser muito atrativo, porque se ele não for, a gente perde aquele pequeno. Nós estamos concorrendo aí com o Big Brother Brasil, com a Fazenda, e se a gente não trouxer algo muito rápido, belo e que resolva, e muito voltado para resolver o problema dele do dia, a gente perde esse desenvolvimento. Então, ele tem essa característica, e aí é como um Netflix, com séries curtas, muito práticas, mas que dão missão. E é a missão, essa implementação é que gera a transformação. Portanto, ele é baseado em solução de problema e ele é suportado também por decoladores. Eu preciso conversar com alguém sobre esta minha missão, sobre uma questão que eu estou envolvido, ele clica lá no botão, e aí os decoladores voluntários que foram capacitados e que estão na plataforma, em função da sua competência, são associados para esse tipo de problema, para ajudar a destravar e permitir que ele continue crescendo. E, por último, a própria questão da tecnologia, né, com o uso de streaming, com séries tipo Netflix, com podcasts, contando pessoas desta faixa aí, contando sobre a sua experiência, com e-books, com quiz, com missões, e todos em linguagem muito acessível para esse tipo de público. Tá? E aí ele vai participando de jornadas. Se ele assiste, fica no meio de uma série, quando ele retorna, é individualizado, volta, como acontece no Netflix, no ponto em que estava, e ele prossegue, tá? E associa as séries ao tipo de problema em que ele está. Nós vamos aqui ver, muito brevemente, em 2 minutos, uma breve explicação da plataforma e um trechinho de uma parte de uma série, só para ter uma ideia real. Acho que ele aí é que deve clicar, né? Cadastra, né? Tem as séries em função do problema dele.
Pode ser venda o problema dele. Gera resumão para ele fazer a missão. Ouve o podcast, uma experiência de alguém que resolveu isso, o problema dele, que são semelhantes os problemas. Pequeno trecho. Vamos aproveitar a promoção! 10 lâmpadas por apenas R$50. É só agora! É pegar e levar! Tião. Oi, Você escutou? Lúcio. São 10 lâmpadas por R$50, tá muito barato. O que eu vou fazer com 10 lâmpadas, Lúcio? Ah, sei lá, não importa, tá muito barato, vale a pena. Quantas vezes você já comprou algo só porque estava na promoção para não perder a oportunidade? O que desperta em nós essa vontade louca de aproveitar a oportunidade tem nome. Chamamos de gatilho. Eles funcionam como uma luzinha que se acende e chama a nossa atenção e acaba influenciando a nossa decisão de compra. Sabe quando você vê um comercial na TV que diz: é só amanhã, você não pode perder? Pois é, esses são gatilhos que despertam essa vontade de aproveitar a oportunidade e você acaba comprando. Nesse vídeo, vamos falar sobre 5 gatilhos. Preste bastante atenção e vai pensando aí como você pode colocar eles em prática para o seu negócio. Muito bem, e o último quadro aqui nos mostra rapidamente o modelo, né? O para frente, trabalhando gestão e empreendedorismo. Um alvo de em 12 meses a gente sair lá da experiência de 600 para 10 mil, o MVP funcionou muito bem. Tem toda uma estruturação, modelagem por trás, trabalhando escala numa plataforma para chegarmos a 1 milhão de nanoempreendedores, com governança e gestão muito forte e acompanhamento dos resultados. Para isso acontecer, nós temos como alvo empreendedores que estão como microempreendedores informais, ou formalizados, ou ligados à cadeia produtiva de uma determinada, ou cadeia de valor de uma determinada organização que queira apoiar esses pequenos. O que se faz é mobilização desses empreendedores para que eles sejam cadastrados e eles passam a ter acesso permanente, acompanhando o seu desenvolvimento até ele sair dessa escala e poder ser apoiado em outros programas, com capacitações continuadas, e aí é necessário capacitar também decoladores para saberem lidar com esse público, co-criar conteúdos setoriais e ter soluções customizadas, personalizadas. Fundação e suas associadas, são 26 associadas no Brasil, buscam aportar conhecimento, buscam captação de recursos, mobilização da sociedade em seus diversos níveis, para que juntos possamos, de fato, em parceria, fazer essa diferença e trabalhar juntos. Os empresários patrocináveis, eles normalmente aderem, podem atuar alocando recursos, podem atuar disponibilizando pequenos empreendedores, podem atuar com voluntários da sua organização como participantes, como mentores que serão treinados, passam a também fazer parte do acompanhamento desses resultados e ampliação da atuação. No caso do ano passado, na experiência com organizações sociais, elas estão exatamente em FDC e associados, os parceiros aí citados têm sido esses, que é um público para nós relevante. Aqui no estado do Ceará, no nosso mapeamento, nós temos 82 organizações sociais que atuam para esse tipo de trabalho que nos interessa. Então, eles podem ser um grande canal para nos ajudar a gente mais rapidamente atuar junto a esses e em parceria, fazer a diferença no desenvolvimento empreendedor desse público. Perfeito. Então, rapidamente, é isso. Bom demais. A gente ouviu como publicizar uma ação social,
como funciona esse negócio de tornar público uma iniciativa de gente inteligentezinha, que só do segmento de publicidade, evidenciando uma realidade. A gente viu como é que educa o povo nesse segmento, com novas tecnologias de várias formas e tudo mais, e agora eu queria convidar vocês para conhecer como é que isso está acontecendo nas classes que nós comumente conhecemos como classes mais pobres, porque a gente vai chamar agora um especialista, ele que é presidente da Central Única das Favelas, presidente nacional. Eu queria convidar com muito carinho meu amigo Preto Zezé. Vem para cá, Preto. Quiser falar sentado, fica à vontade, tem um microfone aqui para ti, né? Já todo mundo sentou, né? Esse é seu. Arrocha. Vou tirar aqui esse espaço aqui de empreendedorismo. O Covid fez um pacto de não encostar. Pelo menos nos próximos 15 minutos. E é uma aglomeração progressista, então temos essa vantagem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela minha amiga de muitas datas, Jaqueline, que está aqui. Obrigado por ter me convidado e me convencido. Inclusive, eu estava lá do outro lado, cancelei alguns eventos para vir. E acho que o pessoal não acreditava que eu viria, tanto que o André me ligou depois para me sufocar, né? Que ele é dessas pessoas, que vai até ter a resposta do sim, né, André? Eu fiquei muito feliz com os dados que foram mostrados, eu fico muito feliz de estar sendo mostrado aqui, né, nesse espaço, nosso meio, que eu estou vendo que é um ambiente que vai ser o nosso para-raio de soluções, de inovação, de criatividade, e uma central de inteligência, porque a gente vai precisar muito de um lugar que as inteligências se encontrem. E estou vendo que fico feliz de Fortaleza ter esse lugar, e já começo dizendo que a gente está à disposição porque a gente puder pensar junto. Nós estamos produzindo algo não desse tamanho, nessa escala, não com esse monte de parceiro, mas com a mesma intensidade lá no Barroso, que é de onde está o meu presidente estadual da CUFA, pequeno aqui. A gente está produzindo lá porque lá é o desafio da gente montar algo num território. A gente, quem é daqui do Ceará, acompanhou do que a gente passou um mês inteiro de violência naquela época. Lá é uma das áreas mais fragilizadas, mais tensas desse aspecto. É uma área que as pessoas deram muita resposta, apesar da ausência estatal ser uma marca maior, do ponto de vista de políticas públicas em todas as áreas. Nós temos dificuldades enormes lá, mas foi de lá que veio as melhores respostas, então decidiu montar lá por causa disso. Estamos construindo, inclusive, agora, estamos montando lá um espaço bem bacana, e eu acho que dialoga um pouco com isso aqui, que eu acho que é o outro ponto que eu penso do ponto que a gente vai fazer, como é que a gente constrói pontes entre as inteligências, porque às vezes elas estão em lugares e fica meio apartado. Fortaleza, inclusive, ela é o retrato disso, né? A gente está aqui numa área da cidade que os indicadores sociais são parecidos com os países da Escandinávia ou do Canadá, e você desce ali logo depois da Desembargador Moreira, ou seja, na mesma cidade, na mesma rua, e você vê os indicadores de países subdesenvolvidos na mesma cidade, na mesma rua, às vezes até no mesmo bairro. Então, isso daqui já acontece nesse ambiente com essa possibilidade. Já fico feliz de, no meu dia que vim aqui, já poder fazer esse encontro com várias competências. Isso vai trazer para nós, da CUFA, também, um alento, porque a gente muitas vezes tem tido que inventar. O nome empreendedorismo, ele é muito bonito, né? Mas a favela já se vira há muito tempo. As pessoas já criam soluções para o seu dia a dia há muito tempo. E na pandemia, a gente foi desafiado porque foi a primeira vez que a CUFA fez campanha de arrecadação de alguma coisa. Em mais de 20 anos, a gente sempre se virou, buscou nossos parceiros, fez as coisas acontecerem, e pela primeira vez a gente teve que vir para esse lugar, né? E foi uma loucura, porque você imagina ali, março, abril, era a OMS dizendo, vai para casa, e imagine uma organização como a nossa que o principal ativo é a mobilização e o acesso a territórios que ninguém acessa, e de repente vem um decreto, né, mundial de que você não vai mais poder mobilizar ninguém. E aí foi meio loucura, porque a gente chamou o nosso time todo, tirou lá os gordinhos, hipertensos, o que a gente tinha informação sobre o que era uma pessoa vulnerável na época, a gente afastou das atividades. As primeiras cestas básicas que a gente fez foram de comidas que iam ser dadas para alimentar a galera que fazia parte dos nossos cursos,
Então, como não ia ter mais custo, tem que deixar a comida estragar. E foi ali que começou as primeiras cestas básicas a serem montadas. A grana que a gente encaixa, distribuímos com essas pessoas mais vulneráveis e falamos para elas, ó, aqui vai dar para segurar 3 meses. E era um momento muito angustiante, porque a gente não tinha um retrovisor de como foi isso no passado, e a gente não tinha para frente nenhuma perspectiva. Eu acho que nem a pessoa mais pessimista ia achar que a gente ia vir tão longe com a pandemia, e agora a pandemia, inclusive, indica, né, que já está tendo 3ª, 4ª onda, e eu estava acompanhando o debate no Brasil, que agora alguns gestores que estão anunciando que vão fazer Réveillon e Carnaval, outros não, ainda bem que o governador do meu estado já disse que não vai ter Réveillon, indica, inclusive, que nem vai ter Carnaval, e olha que o nosso índice de vacinação está bom. E aí a CUFA é obrigada a fazer o que na linguagem empresarial chama de reconversão da matriz produtiva. Esses termos também foram uma coisa muito importante no caminhar da pandemia, que a gente teve que aprender. Aliás, aprendemos muitas coisas, mas esses termos engraçados do mundo corporativo, o corporativez, né? Porque a gente teve que fazer uma transição do corporativez para o favelês, então teve que fazer um translation aí meio maluco o tempo todo, porque teve aquele negócio de compliance, agora está vindo ESG, aí vem o mindset, aí vem uma porrada de coisa que, na verdade, no favelês da favela é osso, para ter a tecla SAP tem que ligar o tempo todo. E a gente conseguiu reconfigurar e refazer. E aí nós chegamos a alguns números bastante expressivos. Inclusive, eu dei uma entrevista esse dia num programa da CNN com a Gabriela Prioli. Ela perguntava como é que a gente alcançou tantos números num momento tão caótico do país, né? E eu falava para ela que o caos, na verdade, é a nossa casa. O caos é o nosso normal. Agora que outra parte do Brasil veio para a nossa casa também, para o caos normal. E a novidade era que a gente estava construindo soluções, porque as pessoas veem a cesta básica chegando, vê a ação atendida da pessoa que está precisando de ajuda. Mas você imagina o que é por trás do negócio desse, operar uma rede de mais de 5.000 favelas, com mais de 40 pessoas na rua todos os dias, chegar em lugares que ninguém nunca chega. Inclusive, eu lembro que no período que a gente estava com muita ação, que a gente começou a fazer a transferência através de cartão digital, o governo nem tinha ainda nenhuma maneira de transferir renda, era uma confusão em frente às agências bancárias e tal. E a gente já estava fazendo transferência digital para o aplicativo da PicPay. Então, ali eu comecei a ver que a gente tinha descoberto uma coisa muito importante. Eu acho que não só a gente, independente que está na favela ou não, acho que todo mundo que está em alguma atividade produtiva, que está realizando alguma coisa, pensando em soluções, deve ter descoberto que a gente é mais forte do que a gente acreditava que era. Eu acho que isso é uma coisa que eu estou pensando todos os dias. Cada vez que a gente vê um desafio, uma coisa, a gente pensa, pô, a gente é mais forte do que a gente pensava que era. E aí a CUFA chegou no primeiro ano passado, a uma arrecadação de 187 milhões de reais em chip, cesta básica, transferência de renda, material de higiene e limpeza, e principalmente com foco nas mulheres, né? A gente viu a pandemia como um grande naufrágio, só que o afogamento era seletivo. E aí, quando a gente olhava quem estava sem boia, porque a gente não tinha como atender tudo, que a gente não é o Estado e nem defende que a sociedade faça o papel do Estado. Mas ali a gente não tinha como esperar o Estado reunindo o seu conselho contra o Covid para pensar, até lá tinha acabado tudo. E o que a gente viu nessas mulheres, por isso que a gente criou o Mães da Favela, inclusive dando um spoiler, dia 1º a gente lança um especial na Rede Globo chamado Mães do Brasil, que é inspirado nesse programa que a gente criou, Mães da Favela, que é uma parceria da CUFA com a Condizila e a Favela Filmes, que é a empresa da Favela Road do nosso fundador, Celso Ataíde. Vai ser um documentário falando sobre como essas mulheres foram fundamentais nesse processo, mulheres essas que, inclusive, de pessoas atendidas pelas campanhas de emergência, elas passaram a ser liderança desses processos. Então, quando a gente fala de CEO, que a gente fala agora, o pessoal está falando dos planejamentos, das organizações, do compliance, é outra palavra do corporativez, o compliance. É a que eu mais ouvi, inclusive, na pandemia, porque eu ficava na gestão dos parceiros, na operacionalidade de como efetivar as coisas na prática. O pau que rolava era o compliance. Por isso que eu era o compliance, eu fui ver que a gente já está no compliance há muitos anos, porque a favela tem um conjunto de valores e critérios, que em alguns setores, se você quebrar o compliance, a negada ali quebra também. Então, a gente já tinha um compliance garantido na favela, e há tempos que a gente está praticando o ESG, e a gente nem sabia que o nome do bicho era esse no asfalto. E aí, chegamos no primeiro ano, quando chegou novembro, a gente acreditava que ia virar o jogo, ninguém acreditava que ia entrar pior ainda, que ia ficar pior, e a gente entrou aquele novembro, dezembro ali, as arrecadações acabaram,
O governo cancelou o auxílio emergencial, ficaram lá 3 meses, eu acho, sem nada. A gente viu um grande número de pessoas morrendo, a vacina não chegava, e ainda tinha um agravante, porque a gente está passando por um momento que tem mais de 600 mil pessoas que perderam a vida. Todo mundo aqui deve conhecer alguém, ou infelizmente tem alguém na família que perdeu a vida para o Covid. Mas existe 1 milhão de pessoas que sobreviveram e estão nesse momento sem economia, sem comida, sem dinheiro e fragilizadas do ponto de vista das mais diversas sequelas na sua saúde, desde locomoção, problema respiratório, problema neurológico, pessoas que perderam a memória, literalmente. Né, pessoas estão com movimento, estão com uma série de problemas que também não podem ser assistidas no sistema de saúde, que já estava abarrotado, mas que está com prioridade de enfrentar o Covid. Então, são outros desafios que a gente vai ter diante de problemas que já existiam. E a gente teve que juntar forças, e a gente reuniu outras organizações, como a Frente Nacional Antirracista, porque estava bem no auge, entrou a questão do racismo, eu acho que entrou nessa onda do Covid num lugar interessante de reflexão, porque está todo mundo discutindo, não é mais um assunto só das pessoas do movimento de luta pelos pretos e pretas, mas agora na agência deve estar discutindo isso. Ontem participei de um evento, todo mundo falando sobre isso. Então o tema transbordou, fico feliz, porque é um tema também muito importante para o Brasil. E aí juntamos Gerando Falcões e juntamos um grupo chamado União SP, que é liderado pela Ana Diniz e a Geise Diniz, da família do Abílio Diniz. E aí fizemos uma campanha chamada Panela Cheia. Aí a gente achava que não ia conseguir de novo. E a gente conseguiu dar um oxigênio à nova campanha de solidariedade, que a gente chegou nos números de hoje, só a CUFA, a 510 milhões de reais. Então, se ano passado a gente atingiu 1,5 milhão de pessoas, com 187 milhões, que corresponde, se cada pessoa está calculado 1,2, nós chegamos no passado a 6 milhões. Esse ano nós já estamos em 20 milhões de pessoas. E agora a gente está preparando para não esperar a pandemia acabar, porque a gente não sabe a data que isso acaba. Né? Principalmente o mundo todo tem o vírus como inimigo, aqui a gente tem mais de um. Né? Infelizmente, algumas autoridades que eram responsáveis para solucionar o problema da gente. E o desafio agora é como é que dentro disso eu vou utilizando os ativos que eu acumulei, por exemplo, na comunicação, onde a gente está instalando agora a internet de graça dentro das favelas, um projeto chamado Favela Wi-Fi. Só no Barroso são o quê? Porque 50 pontos, 20 pontos no Barroso, 20 pontos na favela do Pantanal. Porque a gente viu que a internet, a gente distribuiu 4,5 milhões de chips numa empresa que a gente criou durante a pandemia, chamada Alô Social. E a gente viu que as mulheres, era para as mulheres esse chip, e tinha um pacote chamado Alôzão. As empresas doaram dinheiro e a gente transformou em chip, porque a gente viu que as mulheres estavam sozinhas em casa, com os filhos, que não está com escola fechada, e a maioria delas tinha uma pessoa idosa, e elas estavam sozinhas. Quando elas pegaram o chip, elas usavam por mim brincar, acompanhar aquela parte da aula que ficou ali meio remoto, mas era difícil, porque todo mundo tinha celular, mas não tinha dados, por isso que a gente criou o pacote de 6 meses, e a gente começou a perceber que as mulheres começaram a fazer negócios através da internet. Tem um exemplo, Dona Áurea, lá da favela do Heliópolis, em São Paulo, que todo mundo estava procurando um lugar que as antenas estavam, tinha uma sombrinha e tudo, que o sinal pegava, e ela foi lá para o poste que tinha uma antena. E lá um sol da porra, e ninguém entendia porque a velhinha estava lá no sol. Quando a gente foi lá, ela disse, pode ficar aí na sombra, você, e todo mundo passava a tirar onda com ela. E ela, malandramente, ela criou um Instagram, ela vendia bolo, e ela vendia o bolo pelo Zap, e ali lá o sinal era mais forte, e ela fazia até chamada de vídeo para divulgar os bolos que ela estava vendendo, e a galera ia pegar lá. Então ela montou o próprio negócio ali no meio do tempo. E agora a gente se prepara para discutir um pouco o tamanho que a gente está. Por isso que a gente está criando esses centros lá na favela. A Fortaleza é uma cidade que ganhou agora o selo da Unesco como uma cidade do design. A gente fez até um convite ao prefeito que, se a gente pudesse, na gestão dele, poder marcar uma linha de corte, de que as coisas que acontecem do lado de cá do mundo Meireles pudessem acontecer na Fortaleza Invisível, que é depois que passa ali da Pontes Vieira, seria importantíssimo para a gente ter uma fortaleza, para dizer assim, a fortaleza do design, não só a Praia de Iracema e não só a Aldeota, mas que a gente pudesse pensar as inteligências que estão do lado de lá. E a gente tem a oportunidade, eu penso agora, que a gente construiu muitas parcerias durante a pandemia. Eu penso que elas devem continuar para a gente fazer desse movimento de juntar forças, inteligência e gente que está fazendo as coisas, transformar isso num movimento permanente, mais forte e mais contagioso do que o próprio vírus. E eu acho que tem muitas pistas dadas. Eu sou pessimista do que está vindo aí, porque eu sei o que está vindo é muito ruim, inflação. A gente tem hoje 20 milhões de pessoas que não estão comendo, que não vão jantar hoje, tem mais 80 milhões, talvez como um ovo para 3, ou compra um pouco de arroz ou farinha com açúcar, ou seja, está na má alimentação também, e aí estica para 80 milhões de pessoas no Brasil, e as autoridades não têm ideia do problema
de quanto é inflamável o problema da fome. Eu já passei fome, não é uma dor física somente. É uma falta de crença que você tem na sociedade. É uma falta de percepção de que vale a pena seguir regras. Desorganiza tudo, porque você passa a lutar pela sua sobrevivência. E a gente tem feito um alerta, inclusive a gente pode falar com as autoridades do governo, com grandes empresários, de que ou a gente compartilha oportunidades e riquezas, não faltam no Brasil. Durante a pandemia, inclusive, 40 novos bilionários surgiram, 5 da área de alimentação são daqui do nosso estado, e a gente teve que presenciar aquelas cenas horríveis, selvagens, das pessoas brigando por comida dentro de um carro de lixo. Então, a gente precisa pensar um projeto de país, de uma elite. A elite não é só quem tem dinheiro. A elite é os melhores de uma categoria. Quem é os melhores da categoria da publicidade? É André, chama ele. Do social, a CUFA, chama o pessoal da CUFA. Da educação, Dom Cabral, chama Dom Cabral. Nós temos que ter uma ousadia agora de juntar as melhores inteligências, mesmo mantendo nossas diferenças. Né? A gente tem um azar da porra para fazer isso, porque o Brasil é um país eleitoral. Tu sai de uma eleição, ano que vem já é pré-eleição do outro ano. Então todo mundo fica com a cabeça na urna. A síndrome da urna captura qualquer debate de sociedade. Mas eu penso que com o acúmulo que a gente conseguiu, nós pudemos fazer com que a gente possa criar um amplo movimento, inclusive paute a política, paute os empresários, mas o movimento da sociedade. Precisa a gente estar provado que cada um, a gente não vai poder ajudar todo mundo, eu sei disso, e nem queremos que a gente substitua o Estado, mas eu acredito que todo mundo no seu espaço pode ajudar alguém, e penso que aqui é um lugar que a gente pode semear isso, fazer essas parcerias, fazer essas conexões. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Macho. Quando fala de união de inteligência, funciona com gosto de gás, né? A gente une inteligências aqui nessa noite. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês, contribuição. A gente vai abrir agora para um momento de perguntas e respostas. Aí a gente quer falar, porque tem os vídeos que ele vai passar ainda, né? Então, já está... Não, mas já está combinado. Já estava certo. Eu tenho um vídeo curto também para passar, de uma experiência. Não, já tá... Não é tão bonito nem preparado que nem o André, mas Ei, não aprendendo com ele, tá? Tu quer... No curso de vídeo comunitário. Ei, Zé, vem pra cá, ó. Da próxima vez tu me pede pra fazer, que tu sabe que eu faço. É verdade. Tá vendo aí, né, pequeno? Arrocha aí. Pediu, cara. Joga o vídeo aí, pai. Ele fez lembrar um vídeo que eu gostaria de que passar o o segundo vídeo fechado. depois, tá? Sim. Pode ir. Arrocha. Faltando só o áudio. Em questão de falar sobre essa pandemia, né, que atingiu muito a gente, eu trabalhava como cozinheira e tive que sair do emprego também por conta de uma cirurgia que fiz na coluna. E as dificuldades que a gente passou, né, nessa pandemia, todo mundo sem trabalhar, e os meninos da CUFA, que foi importante para a vida da gente, né? A gente, todos sem trabalhar em casa, sem ter como se alimentar, como comprar alimentos, tudo, e eles foram muito importantes na vida da gente, por ajudar a gente, como continuam ajudando ainda muito. Né? Eu queria agradecer esses anjos que Deus botou na vida da gente, que ajudam não só a mim, mas como tanta gente aqui na comunidade. Só grata a tudo, que Deus abençoe a todos. Fechou? É isso? É isso, né? Quer outro? O cara pegou corda com o André, viu? Fixo no salão de beleza, até que o rendimento era bom. Aconteceu que depois dessa reviravolta, fiquei sem trabalho, botei um pequeno negócio em casa, mas também não está resolvendo. E estamos aí lutando na sobrevivência. Em falta de emprego, muita dificuldade. Ainda teve os problemas escolares, que os meninos estavam com problema de falta de comunicação do colégio, estudando online. E também a CUFA nos cedeu alô social que nos ajudou muito nesse tempo para estar estudando online. A CUFA veio nos ajudando desde o começo, cedendo a mão com a gente, doando as cestas básicas, com sucos, o que pode ceder para a gente nessas horas está sendo bem-vindo, só tenho a agradecer.
como é. Antes da pandemia eu vivia de faxina, vivia de lavar de roupa, eu engomava. Então depois da pandemia mudou, a minha vida mudou 100%. As patroas não quiseram mais, aí passei a juntar, a arrecadar reciclagem, passei a ter uma ajuda muito boa também da CUFA, que me ajudou muito e me ajuda. Eu estou vivendo, mas eu agradeço muito a CUFA por ela estar me ajudando bastante. Recebi uma cesta básica muito boa, que vai durar uns 15 dias ou mais. No dia que ela chegou, eu não tinha café. Chegou na hora exata, veio 2 pacotes de café, que eu ainda estou excluindo ele. E eu só tenho a agradecer a ela e a Deus. Né? Então, e assim eu estou vivendo, mas eu vivo da reciclagem. Eu ajunto. Latinha de cerveja, casco de cachaça, tudo, plástico, tudo. Hoje é dia de eu vender para ganhar um trocadinho. Aí a CUFA tem me contribuído bastante. Já ganhei um botijão de gás, já ganhei uma feira, já ganhei um frango muito bom, que esse frango durou mais de 15 dias, porque é eu e 3 crianças. E continua me ajudando, como eu recebi, como eu acabo de falar, eu recebi uma cesta muito boa, boa mesmo. Recebeu uns 5 Era um frango ou era um avestruz, macho? Bicho durou, viu? E só para encerrar, gente, alguns números para vocês, que aí é para a gente pensar como é que comunica outras coisas. Eu estava ontem discutindo isso com gente da área de energia, gente da área da televisão, porque às vezes a gente também, esse cenário de pandemia, faz a gente olhar para esses lugares como lugares somente de carência e de problema. Mas antes da pandemia, as favelas, mesmo na dificuldade da informalidade, 60% ali de gente informal que a pandemia liquidou com a pouca atividade econômica, a favela já produzia 189 bilhões em poder de consumo. Então, isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Hoje, o número de moradores em favelas aumentou, né? Então, você tem em torno de quase 20 milhões de pessoas morando em favela, então daria um 4º estado da federação, mais gente na favela do que o Rio Grande do Sul. Então, a ideia era pensar também um outro olhar sobre esse lugar, que não produz só essas dificuldades, né? Pelo contrário, as pessoas estão se virando. E a gente chegou no número só em Fortaleza, a gente fez a nossa rede de atuação hoje, ela fez um alcance de mais ou menos aí 240 favelas. A gente, com as ações emergenciais, chegamos a mais de 46 municípios. Chegamos nos distritos e localidades, que dentro tem o interior, mas ainda tem o distrito e a localidade. Chegamos a 110 associações de moradores, 16 comunidades quilombolas, chegamos a 200 mil cesta básica física e mais 8 mil vale-refeição no valor de entre 100 e 200 reais. Distribuímos 70 mil máscaras, que a turma não queria no início, mas só recebia que usasse, e distribuindo ainda 17 mil álcool em gel, que era uma forma da gente também proteger a gente, proteger as pessoas que estavam recebendo. E agora, como é que a gente faz com essa rede montada? Porque em dezembro as doações acabaram. Esse é o 3º mês que a gente vai entrar em dezembro, que não recebe mais doações. O que a gente está doando é o que a gente ainda recebeu. E como é que a gente transforma de alguma forma esse ativo agora para forçar o poder público a ter um projeto agora urgente de continuar esse projeto de alimentação, porque muita gente está passando fome. Muita gente, inclusive, está indo para a rua com a crise econômica. Tem uma família que morava de aluguel, acaba perdendo o emprego, está todo mundo na rua. Essa pessoa vai para a situação de miséria, como vive a população de rua, inclusive. Você tem que ter uma coisa a médio prazo para estruturar algum apoio financeiro, porque a galera está reativando as ações, está fazendo, aprovei agora em São Paulo, um projeto de repasse de R$200 para 200 mil pessoas que iam reativar o seu MEI, que estava fora. Né? A gente conseguiu fazer lá com o João Dória, governador, e com a secretária Patrícia Ellen, acho que é o nome dela, se eu não esqueço. Desenvolvimento econômico. E a longo prazo é como é que a gente faz um projeto que não fique refém da eleição e dos partidos dos políticos, até porque eles são transitórios. E essa agenda aqui vai ficar permanente durante muito tempo, diante do tamanho do desafio que a gente tem. Mas eu estou otimista que, a cada hora que a gente vai, muita gente diz, você está sozinho fazendo uma coisa. Só que tem muita gente sozinha em milhares de lugares fazendo alguma coisa. Então, nós somos milhões de pessoas fazendo alguma coisa numa agenda comum. Falta só a gente se conectar. Ainda bem que a gente está aqui no nosso meio, se conectando nesse lugar. Obrigado. Valdemar disse que tinha uma pergunta. Tem uma pergunta e eu gostaria de passar um vídeo que tem tudo a ver com o que você mostrou e com o que você falou. E a minha pergunta tem a ver com a sua palavra inicial, ponte. O público que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo e com um número bem expressivo,
ele é um público candidato para passar por um processo de empreendedorismo, de educação, então, que normalmente tem dificuldade de acesso. Vocês têm esse acesso. Então, imagine a gente poder ter uma parceria em que atuamos com vocês, chegando a eles e podendo ver no exercício do crescimento deles se efetivamente está tendo impacto ou não está tendo impacto. Aí eu vou fazer a campanha. E ele nos ajudando nas campanhas para poder a gente acelerar esse processo e buscar parceiros empresariais que possam, de fato, nos ajudar nesse aspecto que você falou, tanto do ponto de vista da sobrevivência, quanto do ponto de vista de sair dessa fase. E o sair dessa fase, ele tem que aprender mesmo a empreender, como a gente viu vários casos aí, que você, de uma forma, da maneira dela, vai vendendo, vai encontrando a saída. Agora, da maneira dela e com ajuda, com educação, com acompanhamento por decoladores, com estímulo ao empreendedorismo, a gente consegue fazer um trabalho muito mais estrutural juntos. O caso que eu queria mostrar, por que eu me lembrei, ele é de 2 minutos, porque é um daqueles casos dos 7 estados, onde começou em Paraisópolis, e com a ajuda de organizações sociais. Vamos ver o caso das Marias aí, rapidinho? Então, minha pergunta é a possibilidade de a gente avançar juntos a partir de um diálogo tão rico e tão real, tão importante como esse, e que nós três nós não resolvemos, mas nós três, junto com muitos outros, poderemos ajudar a acelerar esse processo. Vamos ver o vídeo aí? Só falta o som. Falta o áudio. Com a metodologia da Fundação Dom Cabral, eu acho que assim, deu muito certo. Nós costumamos falar aqui, né, que nós temos as nossas Marias, que são as empreendedoras, são mulheres que batalham muito na vida e muitas delas não sabem a força que tem dentro de si. Participado desse projeto, eu percebi que eu tenho um grande valor, entendeu? Que eu sou capaz. Em 6 semanas, eu vi a minha Maria, assim, insegura se ela conseguia empreender, chegar no momento de estar produzindo e vendendo suas marmitas, as pessoas elogiando a comida dela, ela identificando oportunidades de mercado dentro da comunidade dela, fazendo parcerias com o sacolão para poder vender as marmitas dentro do sacolão, fazendo cursos de panetone. É o tipo de coisa que não tem preço. Estabelecemos uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação baseada numa linguagem simples. Isso nos ajudou a criar elos e fortalecer nossa relação de confiança. O mais importante é despertando nela essa possibilidade de se empoderar, de ter autoestima, de saber que ela pode. Depois que vocês me deram a chance de participar da empreendedora Mão de Maria, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu achei que eu me rejuvenesci, e isso é que é felicidade, é você trabalhar com o que você gosta e com as pessoas que te oferecem o que vocês ofereceram para 55 Marias. Daqui para frente eu não vou abaixar a cabeça, eu sempre vou erguer minha cabeça e sempre vou dizer, eu sou uma grande empreendedora, aonde eu chegar. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai abrir para perguntas para vocês, mas eu queria, só para quer fazer uma pergunta aqui também? Tá, na sequência. Queria perguntar, segmentos completamente diferentes, nós ouvimos histórias pautadas por um olhar de agência, de publicidade, de comunicação, nós ouvimos histórias relacionadas ao empreendedorismo, a gente acabou de assistir um vídeo que tem a ver com iniciativa empreendedora
do universo que é empresarial. A Fundação do Cabral acaba trazendo isso com muita força, mas que chega nas Marias com tanta verdade, com tanta entrega, e a gente acabou de ouvir o que era uma urgência e o nível de gratidão de uma ser humana que recebeu uma cesta básica que ia durar 15 dias. Não, o frango ia durar mais de 5 dias. A cesta básica, ela estava felizaça, pedia a cesta básica ótima, vai durar 15 dias. Queria fazer uma pergunta para vocês, segmentos completamente distintos. No seu segmento, o que você classifica como urgência? Assim, é vital. Isso tem que acontecer agora. Porque dá para perceber que o tempo é diferente. O tempo para a mulher que está passando fome é agora. O tempo da campanha ser pré-pronta, 5 meses antes, organizando e tal, não sei o quê. O que seria urgência? Tem muita ação que acontece. A gente fez até em parceria no início da pandemia, que foi o Supera Fortaleza, que foi para uma arrecadação imediata e uma doação imediata. Então, lá não teve muito flosou, não. A gente simplesmente abriu uma continha digital e pediu a meio mundo de artista para mandar vídeo gravando, pedindo para que as pessoas dessem uma doação em dinheiro. Então, naquele momento, a gente conseguiu, com pouco mais de uma semana de trabalho, a gente conseguiu arrecadar R$3 milhões e 270 toneladas de comida. Então, assim, foi... Sim, porque quanto mais gente, mais dinheiro, né? Quanto mais mobiliza, quanto mais gente, mais negócio, mais dinheiro, mais... Então, assim... A gente, historicamente, tem um encontro trimestral com empresários, clientes. Quando o Covid chegou, a gente passou a ter semanal. E, durante esse período, a gente não citou, porque a gente citou um trabalho estrutural. O outro trabalho é conjuntural. Então, movimentos de trazer organizações sociais parceiras e conversar conosco, esses empresários, e semanalmente, eu e parte da minha equipe, fazendo uma avaliação com eles no processo de captação, de arrecadação, distribuição de cestas em 5 favelas de Fortaleza, mais carentes, nos ajudou a, de fato, contribuir com essa situação, mas ficamos bastante incomodados, porque sabíamos que isso é necessário, é importante, estamos lidando com um ser humano que está passando fome, e é muito grave isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que olhar o movimento estrutural, e por isso é que a gente acelerou o movimento estrutural, e esse movimento foi feito nessas comunidades, ele não foi feito em outros ambientes, a experiência foi lá. Inclusive, tivemos, em alguns casos, de buscar parceiros de tecnologia na área de operadoras para poder nos ajudar a solucionar o que ele está fazendo aqui, disponibilizando rede, Wi-Fi, para dar condições de poder ele participar, embora em celulares com baixa capacidade, mas eu preciso, no mínimo, ter um Wi-Fi, eu preciso ter uma conexão. Tá? Então, esse tipo de movimento também foi feito. Então, é urgente que a gente ajude no processo de educação na nossa área, que acelere esse movimento empreendedor e educação. Por isso é que a gente precisa também do Decolador, para ajudar a acelerar, tá? Para que o mais cedo possível a gente tenha um número maior de pessoas que busquem a sua autossustentação durante um período. Quando a gente é pequeno, a gente busca sobreviver todo dia. Quando a gente cresce rápido, a complexidade chega, a gente muda para propósito. A gente evolui, digamos, tá? Mas no momento em que nós estamos, não adianta falar sobre propósito, você tem que resolver o problema dele do dia. Por isso é que é baseado em solução do problema do dia, com medidas educativas e estruturais. A nossa urgência é conectar gente que ajude para agora, e toda ajuda é bem-vinda. Às vezes as pessoas ligam para a gente, o que é que eu posso fazer? Eu falei, eu tenho pouco tempo. Eu disse, qual é o tempo que você tem? Tem 1 hora. Você vai ficar aqui só postando foto da galera que mandar dos bairros, a foto da prestação de conta. Todo de 1 hora tu vai pegar teu horário e posta essas fotos. Não, eu tenho um carro aqui vazio, mas eu estou sabendo o que eu faço com ele.
Ah, e como é que faz? Eu vou ter um carro, mas não tenho gasolina, então eu vou ligar para alguém que tem gasolina para pegar esse carro e pegar alguém que tem carteira para dirigir, para fazer a logística de entrega das cestas. E assim vai. Lá tem gente tem 1000 tarefas lá para a pessoa fazer. Inclusive pode fazer até tarefa sem sair dentro de casa. Então toda hora é conectar pessoas para darem soluções. Eu me lembro que eu liguei para o Zezé, eu estava com dificuldade, que eu não estava conseguindo destinar todas as cestas que eu estava arrecadando. A gente conseguiu arrecadar uma quantidade mais expressiva no momento. Aí eu digo, Preto, me ajuda aí, cara. Eu vou mandar aí 5 toneladas de comida, 10 toneladas de comida, sei lá quantas toneladas, para tu distribuir ele. Tu manda o dinheiro da gasolina. Eu digo, o que é que tem a ver gasolina com a comida? Como é que eu vou distribuir essa porra? Isso foi um difícil no início da pandemia, porque o cara deram uma carreta de carne para a gente lá em São Paulo. Eu falei, onde é que nós vamos guardar esse monte de carne? Como é que a gente vai distribuir, entendeu? É igual o cara te dar um avião cheio de gente para transportar e não tem combustível, como é que sobe? Então a gente teve que falar de logística, teve que fazer cálculo, conta, porque a pessoa vê só a cesta básica para lá e para cá, ninguém sabe por trás o que tem. Inclusive a Bernadette ali que cuida da logística básica, ali, né? De ouvir todo dia os líderes falando que atrasa a cesta, que não mandou o cadastro, que não sei de que, não sei de que, não sei de que, dor de cabeça, sei lá, já para ela é a mulher da logística, ela já está treinada.